Olá pessoal, meu nome é André Bessa, isso aqui é a apresentação do quarto trabalho da disciplina da especialização de IA para desenvolvedores da pós-graduação da FIAP. Okay? No nosso quarto trabalho foi solicitado que a gente processasse um vídeo, um arquivo de vídeo e utilizasse estratégias de visão computacional para identificar as cenas, o que é que está acontecendo, implementar uma solução para isso. Esse vídeo é para conversar a respeito da nossa implementação e do relatório obtido a partir da execução do nosso script. Okay? Então vamos aqui olhar aqui rapidinho. Esse trabalho foi feito por mim, André Jackson Gomes Bessa, pelo Guilherme Silva, pelo José Eduardo e pelo Thiago de Sá. A solicitação desse trabalho foi a partir de um vídeo fornecido pelos professores, né, pelo coordenador da disciplina, que nós realizássemos reconhecimento facial, que nós marcássemos os rostos presentes nos vídeos, que nós fizéssemos análise de expressão facial para identificar emoções, detectar atividades e, finalmente, gerar um resumo, um relatório a partir dos dados que foram obtidos. Né? Primeiramente, esses são aqui esse arquivo, esse notebook aqui, ele serve para concentrar tudo que a gente trabalhou, resumir todas as tecnologias e técnicas que nós utilizamos para fazer essa implementação, bem como discutir também os resultados da execução do nosso trabalho. Esses são os pré-requisitos que nós identificamos, as ferramentas que são necessárias. Basicamente, para começar, a gente tem que ter a instalação do OpenCV, que é uma biblioteca que tem para várias linguagens, C++, Python e afins, e nós podemos utilizar ela para processar o vídeo, né? Abrir os arquivos de vídeo, fazer o processamento das imagens. Junto com o OpenCV, também escolhemos trabalhar com um modelo que permite a gente a reconhecer estruturas do corpo, né, que é o MediaPipe. O MediaPipe é uma biblioteca fornecida pelo Google, né, onde tem um modelozinho que você pode passar um frame para ele e ele vai identificar no frame determinadas coordenadas, vai definir alguns landmarks. O MediaPipe ele pode permitir que a gente identifique de maneira bastante eficiente landmarks em mãos, por exemplo. Então ele desenha para a gente todos esses pontos que nós temos aqui na tela, exibidos aqui nesse gráfico. Então são 21 pontos ao todo, então desde a ponta dos dedos até a base do punho e tudo mais, e a partir do processamento dessas landmarks nós podemos identificar ações que estão sendo efetuadas, né? Nós também podemos pegar apenas poses, né? Então aqui a gente percebe que eu tenho landmarks específicas, e aqui é a configuração que eu faço, né? Aqui em cima seria a introdução que eu preciso fazer para as mãos, né? Que tipo de configuração eu faço para tentar ler só mãos. Aqui para fazer poses do corpo, ou seja, posição de joelho, membro, pontos do ombro, pontos da cintura, pés, mãos. Aqui as mãos ele não dá minhas landmarks, mas ele me permite identificar qual seria a base do pulso, né, como estaria a palma da mão e algumas informações também relativas ao dedão, né, bem como alguns pontos como ponta do nariz, as extremidades da boca, orelhas e afins, né. Aqui nós temos desse lado aqui mais 33 landmarks de pose que nós podemos utilizar, selecionar caso a gente queira. Existe uma solução que é também a parte de Face Mesh do MediaPipe, que ele permite desenhar 468 pontos faciais, né, que permitem que a gente consiga tentar identificar expressões e a partir disso extrair emoções. E aqui é o setup que eu preciso especificamente para isso. É interessante dizer que o MediaPipe ele também possui uma quarta implementação que é chamada de Holistic, que basicamente ela implementa os três modelos. Ela implementa a parte de mãos, landmark de mãos, de face e de poses. Então, esse foi o padrão que nós resolvemos escolher, para no lugar de criar três processadores, digamos assim, nós fazemos um só que numa passada só ele processa tudo para a gente, né? Entregou uma performance similar.
Aqui nessa imagem aqui de baixo, mostra como é que o MediaPipe funciona processando landmarks específicas das mãos. Tá? Então, a gente vê aqui que nessa imagem que aparece com esse rapaz com a mão toda aberta, a gente consegue identificar perfeitamente as landmarks de todos os pontos da mão, né? Base do pulso, todos os dedos, dedão e afins. Imagina que eu queira implementar uma função aqui agora que me permita que me permita calcular quantos dedos essa pessoa tem completamente abertos, né? No caso aqui a palma da mão está completamente aberta, então ele está exibindo todos os dedos aqui nessa imagem. Eu criei aqui uma funçãozinha simples que me permite fazer esse processamento. Então eu estou tentando ver, eu estou colocando uma função que me permite contar aqui quantos dedos abertos a pessoa tem. E basicamente a lógica, se você for olhar, eu estou olhando aqui para os fingertips, né, para a ponta dos dedos, e para os fingerbases, né, para a base dos dedos. Então, esses pontos 4, 6, 8, 12, 16 e 20 são justamente os pontos das pontas dos dedos, e 3, 6, 10 e 18 são pontos logo anteriores, logo abaixo da ponta dos dedos, né? Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber se a ponta dos dedos está mais alta que as bases. Se tiver, então, considere que minha mão está aberta. Isso utilizando o eixo Y aqui como referência. Legal, até aí tudo bem? Mas, bom, esse tipo de processamento de imagem, se a minha mão estiver em pé, 90 graus, vou mudar aqui a câmera aqui de volta, se minha mão estiver de pé, como ela está aqui agora, então é fácil ver, por exemplo, aqui a base do dedo e a ponta do dedo, eu verificar que a coordenada da minha ponta está mais alta que a coordenada da minha base, é tranquilo. Aqui no meu, vamos dizer aqui no meu eixo Y. Agora, o meu problema é quando eu faço isso com minha mão. Quando minha mão, ela deita. Porque aí o meu eixo Y está para cá e minha base, e eu tenho agora que ver aqui para o eixo X, nesse caso, né, se eu estiver considerando esse plano. Então, como é que eu faço? Imagina que você, na imagem de vídeo, a pessoa pode estar com a mão assim, várias configurações. Então, como é que eu faço para poder trabalhar com essa imagem de uma maneira tal que eu consiga processar direito esses movimentos? Para fazer isso, a gente escolheu uma técnica de normalização. O que é que significa, o que é que eu estou chamando aqui de normalização? Estou falando de pegar alguma referência dessa imagem, por exemplo, a posição da palma da mão, calcular as posições x e y de cada um, fazer uma rotação da matriz que representa todas as coordenadas dessa mão e colocar isso num plano único. Isso para toda e qualquer mão, por exemplo, que eu queira aparecer. Então, depois de normalização, não importa se minha mão vai estar assim, ou se vai estar assim, ou se vai estar na diagonal. No final, eu sempre vou pegar essa mão, vou identificar os pontos, vou rotacionar ela num plano e vou deixar ela de uma maneira tal que eu tenha sempre uma orientação específica para poder fazer o processamento da minha imagem. Então, é basicamente isso que essa imagem está mostrando aqui para a gente, tá? Essa imagem aqui está mostrando um processo que eu fiz de normalização aqui das minhas landmarks, ok? Essa funçãozinha faz isso para mim. Aqui eu faço só uma funçãozinha aqui para poder fazer a pintura. Então tem uma mão que está aberta e ela normalizada aparece assim deitadinha, né? Então, uma vez que eu tenha, que eu garanto que minha imagem sempre chega para mim normalizada numa posiçãozinha bonitinha, então daí fica fácil. Quer dizer, fácil entre aspas, mas fica mais simples eu fazer um algoritmo que sempre olhe, nesse caso aqui, no eixo Y, que a ponta dos meus dedos estão à frente da minha base, por exemplo, para poder identificar que uma mão está aberta ou não, né? Então, quando a gente trabalha aqui nesse projeto, nós tivemos que tomar cuidado que não dá para trabalhar apenas com as posições X e Y. Eu preciso também padronizar essas informações para aí poder aplicar meu algoritmo em cima. Então, aqui de cara eu já tenho dois tipos diferentes de coordenadas. A coordenada original, que aparece na imagem, e a coordenada normalizada,
né, para a gente poder trabalhar. Então, é um ponto que a gente teve que ver. Um outro ponto importante nesse trabalho que nós fizemos, quando a gente estava estudando como implementar, além de encontrar uma forma de definir os pipes e entender a matemática que eu preciso por trás desses pipes para poder ter digamos assim, um plano universal para poder fazer meus cálculos, foi que vários vídeos que nós encontramos possuem mais de um indivíduo. Então, para ajudar a gente a definir os boundary box, os limites de cada indivíduo, extrair esses indivíduos e botar para ser processado, a gente utilizou uma biblioteca chamada YOLO. Importante colocar aqui o seguinte: o MediaPipe, quando eu uso só ele direto em cima do vídeo, ele vai pegar o indivíduo, digamos assim, mais predominante, mais focado, mais claro, e vai tentar desenhar os boundary box específicos para esse indivíduo. Então, no caso dessa imagem, originalmente, o MediaPipe apenas estava identificando essa moça aqui na frente. Então, ele identificava o rosto, alguns pontos, misturava um pouquinho com o desse outro rapaz aqui do lado, mas era isso. As outras pessoas aqui envoltas aqui na imagem não eram capturadas. Os movimentos delas não eram capturados. As landmarks específicas não eram capturadas. Então, a nossa abordagem aqui foi antes de usar o MediaPipe, usar o YOLO. Para quê? Porque o YOLO ele vai classificar objetos e ele pode me classificar pessoas. E aí eu consigo, uma vez classificadas as pessoas, eu pego esses boundary box, as coordenadas disso daqui, envio cada boundary box específico de cada pessoa para o MediaPipe fazer o processamento, e aí o MediaPipe vai definir as landmarks de cada um dos indivíduos aqui em questão, certo? Então, basicamente, a arquitetura do nosso projeto ficou da seguinte maneira: carrego o vídeo, identifico os boundary box utilizando o YOLO. Uma vez que eu tenho esses boundary box, eu faço o processamento de cada um deles, de cada frame. Então, eu tenho um frame, por exemplo, como esse daqui. Cada frame, esse frame aqui, por exemplo, tem 4 boundary box. Eu vou pegar cada um deles, mandar cada box desse para o MediaPipe processar e me trazer as landmarks específicas de cada um deles. E esses dados eu vou jogar para classificadores que vão processar ações de mão, ações de face e poses do corpo que a pessoa me tiver. Falando de matemática, voltando para a matemática aqui da questão, quando eu recorto um boundary box, é como se eu tivesse é como se eu pegasse uma subimagem e minhas referências de coordenadas x e y, quando vão ser processados, é como se eles começassem de novo aqui do canto superior esquerdo da minha imagem, né? Como se esse canto superior aqui esquerdo desse boundary box é como se ele fosse um novo 00. Só que ele não é o 00 absoluto, né, da imagem inteira, ele é como se fosse um 00 só desse boundary box aqui. Qual o problema disso? O problema disso é que em alguns algoritmos que nós utilizamos, eu preciso capturar o deslocamento de um determinado indivíduo dentro dessa imagem. Então, se eu usar só as coordenadas do boundary box como referência, é como se o cara sempre tivesse parado, sempre estivesse no mesmo canto. Então, voltando à história, além das coordenadas absolutas e normalizadas para algumas situações, em outros casos eu também, uma vez que eu tenho definido o boundary box, para fazer alguns cálculos eu vou precisar também reverter, digamos assim, a coordenada desse cara aqui para recolocar ele usando como referência as coordenadas absolutas da minha imagem como um todo, para aí então poder fazer o processamento. Então, além da gente ter que se preocupar com a matemática de de corrigir questões de plano, eu também tenho que me preocupar quando eu preciso utilizar coordenada absoluta e quando eu não preciso usar coordenada absoluta para cada boundary box desse. Então, mais um ponto aqui que deu bastante trabalho para a gente aqui nesse trabalho, né? Perfeito. A parte
eu já vou falar aqui dos classificadores que foram criados para cada um das partes envolvidas, mas é importante falar que a parte de face nossa a gente terceirizou, digamos assim. A gente utiliza uma biblioteca chamada DeepFace, que ela vai processar as landmarks do rosto e ela vai extrair emoções para a gente. É basicamente o único processamento que a gente está fazendo de face. Agora, de poses, foi um local que a gente investiu bastante tempo, e mãos investimos um tempo também interessante para a gente conseguir tentar trazer algumas das melhores coordenadas. Nós temos vários movimentos complexos no vídeo, no vídeo apresentado. Então, o que a gente tentou fazer foi tentar criar ações os mais simples possíveis. Então, primeiramente, mapear uma mão aberta, uma mão fechada, um braço levantado, um braço baixo. Então, uma vez que nós tivemos essa condição classificada, nós começamos a fazer algumas composições. E olha, uma mão está assim, um braço está assado, e daí a gente foi tentar derivar daí algumas ações, alguns movimentos. Então, o que classificadores nós colocamos? Para as mãos, meio que nos passos anteriores eu já falei um pouco de como é que a gente trabalhou. Então, tem classificadores para indicar se minha mão está aberta ou está fechada. A ideia original, quando a gente começou a trabalhar, era tentar ver se a gente conseguia isolar especificamente uma ação de alguém segurando uma caneta ou um celular, alguma coisa desse tipo. Mas aí alguns estudos que nós fizemos demonstraram que estava muito próximo essa mão de segurar a caneta de um celular, ou que, por exemplo, alguns ângulos que estavam pegando, eles faziam, por exemplo, eu confundir a mão do celular, uma mão, deixa eu voltar aqui para a câmera, uma mão assim, né? Ela perde muito as informações das coordenadas, o que fazia essa mão ficar muito parecida com a mão assim. Então, isso começou a gerar muito ruído, muita interpretação entre segurar e a mãozinha do tchau, digamos assim. Então, foi decidido, então, no nosso caso, que a gente só ia ter mesmo classificador de identificando se a mão está aberta ou se ela não está aberta, né, ou se ela não passa no nosso teste de mão aberta. Processamento de poses, o que é que nós colocamos? Como eu falei, primeiramente poses mais simples. Então, se o braço está levantado, se ele não está, como é que eu sei se um braço está levantado? Voltando aqui para a câmera, eu sei da seguinte maneira: eu tenho uma landmark, eu consigo colocar duas landmarks, um em cada lado, indicando aqui o ponto aqui dos ombros, ok? E eu consigo colocar uma landmark relativa ou reconhecer a landmark relativa à palma da mão. Uma vez que essa minha landmark da palma da mão, ela está acima da landmark aqui do meu ombro, então eu considero que meu braço está levantado. No caso aqui, o meu braço direito, e aqui seria o meu braço esquerdo, sendo levantado. Então tem esse processamento específico para cada ombro. Verificar se a pessoa está andando. Como é que eu verifico se a pessoa está andando? Então, basicamente, eu vou na cintura da pessoa, eu pego os pontos específicos de cada lado da cintura, calculo o ponto central, guardo essa coordenada central em uma lista de tracking, que vai fazer o tracking daquele indivíduo específico, e uma vez que eu identifico um determinado deslocamento horizontal, numa certa velocidade, e eu não tenho uma grande variação no meu deslocamento vertical, eu indico que a pessoa está caminhando, eu indico que a pessoa está realizando algum passo. Okay? Essa foi a nossa estratégia para o classificador de andando. Verificar se a pessoa está fazendo um movimento de giro. Como é que eu sei se a pessoa está fazendo um spin, né? Ela está girando. A nossa estratégia foi pegar os pontos do ombro, os pontos da cintura, como nós falamos, e os pontos do ombro, e verificar se eu tenho algum tipo de angulação desses caras, se eu formo algum ângulo entre eles, e eu tenho um limite específico desse cálculo desse ângulo, que a partir disso eu identifico se a pessoa está girando ou não está girando, né? Uma vez que eu identifiquei se a pessoa está com os braços levantados,
uma vez que eu identifiquei se a pessoa está com os braços levantados e fazendo um movimento de giro, eu consigo. Nós temos um vídeo que ele mostra uma moça dançando e girando, então essa é a base do meu dançar aqui, da minha ideia de dançar. É a composição de braços abertos mais um movimento de giro. Daí eu identifico que a pessoa está dançando. Uma pessoa lendo, o que é que eu coloquei? A gente fez um classificadorzinho bem simples para tentar identificar a leitura. Tentar a identificação de estar lendo alguma coisa, que é basicamente fazer o seguinte, voltando de novo para os meus pontos da base da cintura e do ombro, né? E do ombro. Imagina que eu tenho um ponto central de cada lado, eu traço um eixo entre a cintura e os ombros. Em seguida eu pego o ponto da ponta do nariz e a inclinação dessa minha ponta do nariz mais esse eixo que transpassa o eixo dos ombros e da cintura vai me permitir definir um threshold que vai me permitir definir se aquela pessoa está com a cabeça de alguém que está lendo, né? Está inclinando a cabeça como uma pessoa que está fazendo a leitura de alguma coisa. Então, esse não é um classificador muito maravilhoso, ele dá muito erro, na verdade, porque essa inclinação de cabeça pode ser eu andando na rua fazendo alguma coisa e isso eventualmente gerar alguma má interpretação, alguma má classificação, mas ele pro tipo de coisa de vídeo que nós temos aqui, ele até funcionou bem, para ser sincero. E mais uma vez, falando aqui do processamento de emoções, nós terceirizamos o nosso processamento para a Deepface, né, para a biblioteca Deepface. André, como é que você salva essas informações? Vamos olhar aqui de novo aqui para a imagenzinha do YOLO, né? O YOLO, ele não está aparecendo aqui nessa imagem, mas eu tenho, cada indivíduo desse, ele tem um ID, né? Essa aqui foi uma imagem mais antiga de um teste que a gente fez. Nas imagens mais novas, inclusive da do vídeo gravado, como esta aqui que está aqui do lado, cada indivíduo ele possui um IDzinho aqui sendo impresso, né? Então o que é que eu faço? Para cada ID de cada boundary box desse, eu executo o processamento lá do MediaPipe. Eu pego essas informações todas, monto um arquivo JSON com esses dados a respeito de cada indivíduo desse, né? Jogo isso num outro objeto JSON que representa as informações do frame e vou salvar isso tudo no arquivo JSON-L, né? Que é o meu relatório.jsonl, que está aqui já pré-processado com que já executou com todas as informações do meu indivíduo. Então, eu tenho informações aqui do número do frame, a quantidade de pessoas que foram identificadas naquele frame pelo YOLO, e eu tenho as informações de log de cada box que foram encontradas e processadas pela nossa solução. Seguindo aqui, isso aqui é um passozinho caso você queira, a partir desse relatório, executar direto a nossa solução de processamento de vídeo. Você passa aqui o arquivo de entrada input e o arquivo de saída output. Então, só clicar aqui que ele processa tudo, gera relatório e afins, né? Vamos agora para conversar a respeito do nosso relatório e processamento dos resultados desse relatório, que é o que mais importa, né? Pois bem, o nosso vídeo, internamente ele é composto por 20 casos separados, né? Então, como cada frame foi numerado, eu consigo colocar aqui os intervalos que eu tenho de cada um deles, de cada caso que existe na tela. Então, baseado nisso daqui, eu consigo fazer um cálculo a respeito. Deixa eu até remover isso daqui. Pronto. Baseado em cada coisinha dessa, eu consigo extrair
os dados específicos de cada uma dessas cenas e gerar gráficos a respeito de ação, emoção e analisar outros aspectos específicos de cada uma dessas cenas. Pois bem, aqui eu fiz a separação das cenas, aqui eu faço a carga do meu relatório. Nós vemos que eu tenho 3.336 linhas aqui dentro, significa que foram processados 3.336 não, 3.326 linhas, quer dizer que eu tenho 3.326 frames que foram processados pela nossa solução. Aqui do lado eu estou fazendo um cálculozinho direto, um cálculozinho rápido a respeito de quantos vídeos realmente tem pessoas, quantos não tem. Só um não foi identificado pessoa, ou seja, não foi extraído absolutamente nenhum dado. A gente vai conversar mais a respeito de cada um deles. E aqui praticamente todos, tirando um, foram identificados pelo menos alguma coisa passível de ser chamada de pessoa, né? Aqui do lado eu fiz mais duas funções para fazer o seguinte. Aqui em cima, quando eu fiz a carga do relatório, eu carreguei ele em um data frame, tá? Que é o meu data frame original raiz. Aqui embaixo eu vou pegar esse data frame e eu vou fazer o que eu estou chamando de expansão do data frame. O que é que basicamente é esse data frame? Eu vou pegar cada linha daquela que eu salvei no relatório respectivo a um determinado frame e aos boxes de cada um desses frames, e eu vou pegar esse cara e construir outros data frames mais customizados especificamente com os dados dos boxes, para aí poder trabalhar em cima deles e poder fazer a exibição. Então, essa é a minha estrutura original que eu tenho de um data frame quando ele foi criado, né? Frame count, frame quantidade de pessoas e o log. E o frame expandido, ele vai ter o seguinte formato aqui. Deixa eu colocar aqui o shape dele para a gente dar uma olhadinha, né? Ponto shape. Vamos dar uma olhadinha aqui nele, como é que ele fica. Não, shape não, perdão. O info dele aqui, para a gente ver direitinho como é que fica. Então, o meu expandido ele vai ter o seguinte formato. Ele vai ter o frame, ele vai ter o ID do box, ele vai ter a emoção que foi identificada para aquele ID, se a mão direita está aberta ou fechada, se a mão esquerda está aberta ou fechada, e a ação que aquele box especificamente ele está executando. Então, eu vou ter aqui essas ações aqui identificadas no meu data frame expandido. Pois bem, e aqui do lado eu fiz umas funções auxiliares só mesmo para ajudar a gente a plotar os gráficos, né? E eu só tenho que fazer isso uma vez e poder reusar para todos os casos, né? E aqui uma outra função que faz que onde eu passo as informações de data frame expandido e tudo mais, ele printa tudo para mim. Então, mais uma funçãozinha auxiliar aqui do lado também. Opa. Pois bem, vamos seguir aqui para o primeiro caso. O primeiro caso, eu tenho aqui esses indivíduos. Foi solicitado, deixa eu até vir aqui para o vídeo original, para o vídeo gravado, né, para o output. Foi solicitado para a gente no trabalho que a gente desenhasse as malhas nos rostos, né? Como eu precisei fazer o cálculo das posições, como é que a gente encontra aqui os landmarks da malha? Eu passo o box e eu encontro as landmarks dentro do box. Como eu não posso utilizar diretamente essas landmarks que estão com as coordenadas que são obtidas do box, por quê? Porque eu não, mais uma vez, o meu box está dentro da imagem inteira completa. Então, na verdade, eu tenho que converter essas coordenadas para coordenadas absolutas e aí jogar isso na imagem absoluta para ir desenhar em cima da região que eu preciso. Então, basicamente o que acontece é que eu precisei meio que desenhar, construir dentro do projeto uma função específica para fazer esse desenho. Então, está um pouco diferente do que aparece do MediaPipe, mas está bem acurado com relação ao que o MediaPipe projeta para a gente. Tá?
Aqui nessa imagem, além da informação, eu coloquei para plotar apenas a emoção que foi identificada e o ID do box juntamente. Os outros dados de pulso e tudo mais vão ser salvos só no arquivo de relatório, tá bom? Então, para esse primeiro vídeo, o que é que os gráficos nos dizem, né? O que é que os gráficos nos dizem aqui a respeito do que está acontecendo? Vamos ver. Os meus gráficos eles me apontam o seguinte: eu não tenho muita informação a respeito das mãos, então você vê que as informações de mão direita e mão esquerda fechadas. Essas mãos aqui, na verdade, não nem quer dizer que a mão necessariamente foi classificada como fechada, mas ela não pode ser classificada como aberta. Praticamente, ela está nos dizendo isso, né? Com relação à quantidade de pessoas que foram identificadas na imagem, eu tenho aqui 6 IDs, mas eu fiz uma mediana da quantidade de pessoas que são apresentadas por box e eu obtive a informação de 4. Então, em média, no geral, a gente está, pela mediana, a gente tem 4 pessoas, mas eventualmente por conta de uma mudança de câmera, uma questão de iluminação, alguma coisa do tipo, eu tenho o meu YOLO reclassificando o indivíduo. Então, aquele cara que uma hora ele era o 2, por exemplo, de repente ele vira o 6, sabe? Devido a alguma mudança, alguma alteração de como a imagem está sendo exibida. A média de pessoas apresentadas são 4 pessoas por frame. A ação predominante que nós temos aqui é a ação de leitura, como é possível de ver aqui do lado. Então, aquela cabeça inclinada que eu falei, né? Aquela cabeça inclinada de leitura, então pegou direitinho, bastante coisa de ação desconhecida. Aqui eu tenho um ponto interessante, que é essa ação aqui de dançar. Como eu falei antes, a ação de dançar demanda dos 2 braços levantados e um giro e uma identificação adequada dos pontos dos ombros, da cintura e a capacidade de identificar um giro. E aí é onde o bicho pega aqui nas nossas queridas imagens, nessa imagem específica. O ângulo que eu estou pegando aqui não é um ângulo reto, é um ângulo lateral. Então, esse ângulo lateral faz com que as pessoas meio que se misturem. Então, a gente consegue ver perfeitamente aqui os boundary box, eles meio que pegando um pedaço de outra pessoa, misturando os limites entre as pessoas. Ou seja, o próprio desenho do boundary box ele não está conseguindo ser muito preciso em cima da pessoa que a gente está tentando extrair, né, dentro desse indivíduo. Então, isso atrapalha o cálculo adequado dos pontos dos braços. E o Media Pipe, mesmo ele não aparecendo aqui, ele tenta dar uma ideia de uma posição dos quadris. Isso meio que gera um tipo de alucinação, né? Entre aspas, porque não são pontos precisos, né? E são pontos que na verdade mudam com alguma frequência. Quando eu estava analisando os dados aqui, uma alteração relativamente simples que poderia ter sido feita aqui no nosso projeto, que a gente não fez, mas é uma alteração que a gente pode fazer no futuro, é basicamente confirmar que aqueles pontos estão visíveis dentro da imagem naquele momento. Ou seja, se eu estiver pegando um XY que está aqui bem aqui embaixo, ou seja, um local que não é dentro da área visível da imagem, então eu não posso processar um classificador dessa área, porque provavelmente esses pontos são pontos imaginários, são pontos que não existem, né? Então, devido, digamos assim, a essas alucinações, apesar de eu pegar predominantemente a ação de leitura, eu ainda tenho algumas ações super estranhas aqui, como dançar, por exemplo, e até levantamento de braço, como a gente está vendo aqui do lado, sendo capturado, sendo que ninguém levantou o braço coisíssima nenhuma, né? Mais uma questão de movimentação de câmera e algumas alucinações relativas ao próprio Media Pipe que acabou gerando esse má processamento. Mas a ação predominante de leitura foi capturada, que é o que é um ponto positivo aqui, né, digamos assim. Para o caso 2, nós mostramos aqui o rapaz aqui sorrindo, ele mais para frente, deixa eu colocar aqui do lado, que seria o nosso caso 2, seria o nosso rapaz aqui, ele vem com
sorridente, mostrando a mão dele, né? Nós conseguimos pegar perfeitamente aqui a malha. Perdão, falando aqui das emoções, né? Aqui também do caso 1, né? As emoções basicamente são emoções. Não, as pessoas aqui não expressam muitas emoções. Então a maior parte aqui está na casa de desconhecida e mostrando alguma ação de medo, uma expressão mais neutra e alguma coisa que foi interpretada como felicidade, mas é até de complicado você também pegar a informação porque o rosto também está meio de lado. Voltando novamente aqui para o caso 2, analisando os gráficos dele. Olha que coisa interessante aqui nesse gráfico. Eu tenho aqui as minhas duas mãos, aqui mão direita aberta e mão esquerda aberta. A primeira coisa, antes da gente falar das mãos. Aqui eu tenho só um indivíduo, mas eu tenho aqui dois IDs. O que é que significa? Significa que no meio do meu processamento, o YOLO, ele pegou esse cara que ele entendia como indivíduo 4 e ele reclassificou esse cara como o indivíduo 12. Provavelmente ele está tomando como referência o indivíduo 4 do vídeo anterior. Quando ele percebeu que não era aquela mesma pessoa, aí ele reclassificou esse cara como 12. E aí eu acabo gerando duas métricas diferentes, enquanto o cara é 4, e depois quando o cara passou a ser 12. Né? Então tem uma sujeirinha aqui nos meus dados relativos a essa questão. Inicialmente aparece quando o 4 está 100% a mãozinha dele aqui sumida, né? A mão direita e a mão esquerda dele 100%, digamos assim, quer dizer, a mão direita dele 100% escondida, e aqui a gente tem um tempinho dele com a mão esquerda aberta. Por quê? Porque ele faz um movimento assim de tchau rápido no começo do vídeo e depois baixo. Então, por isso que eu tenho uma certa quantidade de mão aberta aqui, por isso eu tenho esse morrinho, mas a maior parte do tempo essa mão não está lá, ela não está sendo exibida, ela está sendo fechada. A ação, esse cara não está se mexendo muito, ele está parado o tempo todo, então não tem ação predominante desconhecida. Teve o levantamento do braço esquerdo quando ele foi fazer o tchauzinho, né? Aí a gente entra naquele campo da alucinação aqui de novo, relativo aqui à dança, né? Um problema de interpretação aqui do media pipe de novo com as coordenadas da cintura e que eu, mais uma vez como eu falei, como a gente não colocou nenhum filtro para poder evitar usar coordenadas fantasmas, digamos assim, ele continuou processando, então por isso ainda apareceu alguma classificação de dança. Então uma alteração simples que pode reduzir para a gente uma má leitura, né, de classificadores, o mau uso de classificadores, é justamente garantir que eu estou usando só coisas que eu realmente estão bem ancoradas. Né? Um ponto de melhoria que a gente já falou aqui. Expressão de felicidade, a gente percebe que é predominante isso mesmo, o cara aparentemente está se divertindo bem nessa conversa, eventualmente uma expressão um pouco neutra. E basicamente isso. Essa imagem foi também, no geral, tranquilo de ser processada. Com alguns pequenos ajustes, fica a acurácia fica boa. Uma coisa que eu me esqueci de falar aqui ainda nesse caso 2, teve um classificador que a gente chegou a testar, que é o classificador de tchau, né, do movimento de tchau, que seria o braço aberto, a mão aberta, o braço levantado, o mesmo braço da mão, e a gente pegar um ponto central da palma da mão e fazer o tracking do movimento, do tchau. Né? Por que a gente não colocou esse classificador? Porque a gente teve problemas desse classificador com outras imagens. Então a gente começou a gerar muito ruído, então soou interessante em um primeiro momento não colocar esse indivíduo. Talvez agora eu ache que com um pouco de conhecimento que nós tivemos resolvendo alguns bugs que nós encontramos no meio do caminho, ainda seria possível melhorar esse classificador de tchau, mas é mais uma ideia de composição que dá para fazer, né? Uma mão aberta, pegar aqui a posição aqui pegar aqui a palma da mão e aí fazer um tracking na imagem do espaço que está sendo deslocado, né? Jogar isso para um plano normalizado, né?
e faz o devido tratamento nesse plano normalizado. Vamos lá. Próximo passo, Small Talk. Essa imagenzinha aqui não tem nenhum humano, então não tem nada, nenhum gráfico. Aquele processamento que tinha falado antes que não identificou nada. Caso 4, a bailarina, né, a mocinha dançando. Então, essa moça, basicamente, ela faz alguns passos. Um ponto importante aqui, apenas algumas partes do corpo dela são exibidas, né? Então, só que ombros, um pouco do busto, braços, rosto, mas eu não tenho nenhuma visão de cintura nem nada desse tipo. Vamos para os gráficos dela. Podemos identificar que eu tenho algum montante de braço levantado, direito e esquerdo levantado, muito parecidos inclusive. A parte do rosto, o rosto dela não aparece muito focado. Na verdade, ela roda, faz giros, faz várias caras e expressões. Então, muitas vezes não dá para identificar nada e muitas vezes ela faz várias expressões que podem indicar várias coisas, né? Característica da performance dela. Então, acredito que a classificação explica bem isso. A ação principal de dança a gente conseguiu mapear bem. Como eu falei, mesmo aqui nesse caso deu bom a gente utilizar a hip imaginária, né, da pessoa e os ombros que são exibidos, conseguiu fazer a classificação adequada, né? Mas ainda assim eu tive várias classificações estranhas, por exemplo, andando. Provavelmente essa minha hip imaginária não está muito boa. Provavelmente se eu tivesse trabalhado só com, sei lá, o ângulo de giro dos ombros, talvez eu conseguisse um efeito similar sem ter esse efeito colateral de ter classificações de leitura, perdão, de caminhada, né? A parte de leitura, como eu disse, o classificador que a gente usa para leitura é só basicamente a referência da inclinação da cabeça. Então, isso daqui, infelizmente, torna o meu processamento mais fácil de ser repetido, né? Então, algum movimento que ela fez durante a dança explica esse movimento de cabeça. Tivemos os braços direito e esquerdo levantados, super atento, né? Bateu tudo direitinho aqui com o que nós vimos, né? Encontramos alguns bugs, né, como eu falei, mas que a gente já tem meio que uma ideia de como tratar pelo menos parte deles, como tentar resolver. Esse rapaz aqui é um indivíduo que ele fica parado, né, posição neutra, e basicamente o que ele o que basicamente ele faz é só esse levantamento de sobrancelha e faz um movimentozinho aqui com a boca também de leve. O que os gráficos indicam a gente não vê a mão deles, então não dá para 100% de mão fechada, porque na verdade significa que eu não consigo ver a mão, então não dá para classificar nada, seria algo mais para desconhecido talvez, até. A ação desconhecida porque ele está parado, então não está fazendo de fato nada, só movimentando o rosto. E as expressões do rosto, elas estão entre uma expressão neutra e, por conta do movimentinho aqui da boca, né, ela dá uma impressão de felicidade. Caso 6, o rapaz com as duas mãos no rosto, né? Vamos pegar aqui os gráficos, então a gente consegue ver as duas mãos abertas, coladas ao rosto, né? Nós podemos ver que na parte de emoção, predomínio de expressão de surpresa. Nós temos aqui braço direito levantado. Isso aqui foi uma coisa que me chamou minha atenção, porque ele não pegou o braço esquerdo levantado. Ele só identificou bem o braço direito. Então, isso aqui eu não tenho uma resposta para por que isso aconteceu especificamente. O que a gente pode ver na imagem, basicamente, é que as duas mãos estão relativamente bem expostas. Poderia dar a entender as bases, talvez alguma coisa relativa à base do pulso, provavelmente referente a onde ele marcou aqui as landmarks aqui do ombro, de cada um dos lados, que ele não conseguiu pegar um ponto tão preciso para poder dar a diferença. Acredito que uma coisa que daria para melhorar aqui é mudar um pouco a regra de classificação, para
quando está acima ou não, de repente botar um threshold, ou de repente usar no lugar da base do pulso, a base de algum dedo, alguma coisa assim, mais um threshold para tentar identificar essa mão mais levantada, mas um leve bug aqui no classificador, nada muito complicado de ser tratado. Isso aqui é um ponto muito importante, assim, onde ficam esses pontos aqui do ombro. A gente tem várias expressões físicas que quando esse ponto aqui não está bem marcado, a gente tem muito problema. Como nessa imagem aqui agora, como no caso 7. Nesse caso 7 eu tenho severos problemas. Primeira coisa, inclinação, né? A pessoa está deitada, então já causa uma determinada alteração. Segundo ponto, eu tenho um ombro bem exposto, outro ombro não está tão exposto assim. Então eu já tenho um problema na marcação desses meus pontos. E aí você junta isso com a questão focal, né, a questão de iluminação, então você fica com esses pontos sambando aqui na tela, sendo a cada frame ele meio que sendo recalculado em lugares ligeiramente diferentes, o que causa transtornos na hora de rodar, na hora dos classificadores operarem. Então, o que é que eu consegui ver aqui direitinho? Consegui identificar a mão direita aberta, essa mãozinha aqui que está aqui aberta, aqui encostando no peito, então pegou direitinho, né? No geral, marcou como falso. Eu também aqui tenho o mesmo caso que eu tive na cena anterior, de duplicidade de IDs, né? Ou seja, começou com um ID, depois foi reclassificado para outro ID. Provavelmente estava interessante que ele pulou aqui desse vídeo anterior do 16 e aqui ela começa no 17 e em seguida vira 18, né? Então fez sentido a passagem do 16 para o 17. Agora porque o Iolo depois reclassificou como 18 é que é um mistério, né? Alguma coisa de iluminação, movimento de câmera pode ocasionar esse tipo de efeito. Eu não tenho nenhum classificador muito claro para a pessoa que está deitada, né? Então toda essa parte de ação aqui ela não tem nenhuma acurácia, ela está completamente perdida aqui nesse contexto. Então talvez a coisa que mais precisa aqui seja o classificador de desconhecido. Está pegando a ação de dança provavelmente porque eu tenho base imaginária, né? Eu tenho quadril imaginário e tenho ruído na classificação dos ombros. Isso faz parecer que eu tenho a posição de giro e numa eventualidade ele acaba interpretando que o braço pode estar estendido, como ele está pegando aqui do lado, e daí indicar a posição de dança. Mas na verdade isso aqui não faz bem sentido e precisa colocar alguns filtros para impedir que alguns desses classificadores sejam colocados em cenários em cenários onde eu não consigo pegar, por exemplo, a classificação adequada da cintura, né, dos pontos da cintura. Então isso aqui é uma melhoria com certeza que tem que ser feita aqui na nossa solução. O que foi bem legal na nossa classificação aqui foi pegar direitinho a mão aberta, os outros estão basicamente fechados, e pegar a expressão aqui, a emoção de tristeza, né, que o Deepface ele calculou adequadamente. Caso 8, nós temos um indivíduo aqui, um rapaz que ele está movimentando os olhos, movimentando a boca, a língua. Essa imagem, esse vídeo aqui especificamente, ele foi bem problemático. Deixa eu caminhar aqui até ele para mostrar aqui como é que é a nossa situação. Esse vídeo aqui, ele tá com... Opa! Deixa eu dar o play. A gente percebe aqui que eu tenho até dificuldade de colocar a malha aqui no rosto. Vou voltar aqui. Por quê? Porque eu tenho uma movimentação aqui dos meus olhos, eu tenho uma questão de iluminação aqui também interferindo bastante nesse ambiente, a forma como a boca está se encaixando com relação ao corpo, ao rosto. Alguns dos pontos fundamentais que a gente tem aqui para traçar as malhas é a ponta do nariz e parte central dos olhos.
e os pontos de referência aqui da boca. Então, quando você junta que eu tô escondendo meio que meus olhos aqui, a parte central dos olhos, a boca está numa posição um pouco estranha e eu tenho uma iluminação que está me gerando uns lados de sombra. Então, tudo isso atrapalha bastante a classificação da face, né? O que é que nós temos aqui então nos nossos gráficos? Mãos, nada, porque nem aparece, só o pescoço. Eu tenho. Aí aqui a gente cai na loucura. Eu não tenho nenhum classificador específico para esse tipo de coisa também, para essa face aqui, nas ações de pose. Expressões da face, eu tenho entre neutro e desconhecido. Na verdade, que não dá para ler emoção também nesse vídeo, né? Um classificador que eu tentei fazer aqui para esse caso foi tentar fazer um classificador específico para movimentação de ponta de língua, lábio, algo desse tipo. Mas acabou a gente não conseguindo concluir a tempo da apresentação para capturar especificamente para esse rosto. Caso 9. Malhinha aqui no rosto do nosso querido indivíduo. Mãos escondidas, não dá para ver, então tudo falso aqui a respeito da parte de mãos abertas. Emoção, no geral, alegria. E ele esse indivíduo, ele ao longo da reprodução do vídeo, ele joga para uma expressão neutra, depois uma expressão de medo. A ação, ele não faz nenhum, então basicamente a ação desconhecida, é a ação predominante aqui, com algum ruído aqui que a gente, como falei, tem como tratar, né? Mas um ponto interessante é o seguinte, nesse vídeo aqui, onde, beleza, a linha de cintura dele não aparece, mas como aparece mais coisa, já diminui o ruído do andando, e não aparece nada do tipo girando ou coisa parecida também, né? Quando eu consigo classificar, esse vídeo aqui ele é muito bom, porque eu consigo classificar muito fácil, aqui o ponto dos ombros, então fica mais fácil para eu conseguir ter métricas mais precisas para determinados classificadores. Os mais fechados, só cabeça, realmente eu teria que ter posto aqui esse filtro que eu comentei já no início, de que não permitisse que determinados classificadores fossem utilizados. Nosso indivíduo aqui, ele está com a expressão, ele está olhando aqui para frente, e ele vai fazer alguns movimentos com a boca, com os olhos. Vamos ver como é que a gente traduz. A parte de ação é totalmente desconhecido, beleza, não pegou nada, porque realmente não está fazendo nada, a não ser mexer algumas partes do rosto, nada com as mãos. Emoções identificadas, neutra, como predominante, e emoção de tristeza, né? Também foi um ponto que foi indicado. Esse daqui é um caso que não é um ser humano, né? Uma imagem, uma projeção de uma imagem, como se fosse uma projeção de um ser humano. E aqui vem um ponto interessante que a gente tentou fazer o possível para poder para o sistema não entender esse cara aqui como pessoa, essa imagem aqui como pessoa. O YOLO no começo, ele começa classificando como pessoa. E toda vez que o YOLO ele identifica um objeto, ele tem uma variável que ele chama de variável de confiança. Essa variável diz quão preciso, quão confiável é que aquilo realmente é aquele objeto, né? Então nós colocamos um limiar de 0.5. Só objetos acima de 0.5 realmente vão ser processados. Abaixo de 0.5 a gente não considera, mas alguns objetos, como por exemplo essa imagem, ela começa acima de 0.5. Então a gente fizemos testes com 0.7, 0.6, mas você também tem imagens de humanos em outros locais e outros vídeos que estão nesse limiar e são humanos, de verdade. Então acabou que o que é que acontece? Nesse vídeo ele começa classificando como humano, né? Ele começa classificando o indivíduo como humano, mas no meio do vídeo ele diz, opa, não é humano. Ou ele mesmo joga a confiabilidade lá para baixo e a gente para de tentar processar qualquer ação como humano. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que a quantidade de frames que eu tenho para esse caso são 120 frames.
Mas quando eu gero a minha versão expandida, ou seja, quando eu vou pegar e quebrar isso em mais objetos para processar, como eu já falei antes, o meu data frame mais expandido com os dados mais digamos assim, melhores para a geração de gráficos, eu tenho um pouquinho, eu tenho 79. O normal, quando você realmente tem pessoas, é você ter pelo menos o mesmo número daqui ou mais. Esse é o normal. É, mais rows. Aqui, quando você tem menos, significa que ele começou a processar, ele identificou em algum momento, ele iniciou achando que era uma pessoa, depois ele, opa, não é. Ou ficou piscando, né? Vai, não vai, vai, não vai. Como a gente pode ver aqui, como ficou aqui. Vamos ver aqui no nosso amigo aqui, ó. Ele começa, aí tirou o quadradinho azul. Opa, voltou. Ou seja, ele começou identificando que era. Ele começou não identificando como humano, passou a identificar, depois retirou, né? Então, durante o momento que ele estava identificando, nada de mãos, nada de emoção, e aí ele delirou completamente nas ações, naquele espaço, né? Então, como eu falei mais uma vez, é, a gente não encontrou uma solução a bala de prata para esse caso aqui, porém, entretanto, todavia a gente conseguiu diminuir pelo menos a incidência e a questão do mapeamento da trava para evitar que classificadores de pose sejam usados em locais que não tem pose, né, para ser exibido. Próximo passo, o médico tirando uma faixa aqui do rosto do paciente. Esse vídeo ele é bem chatinho. Eu tenho um foco muito grande aqui na cabeça aqui da paciente. O rosto do médico ele aparece boa parte do tempo fora de um bom foco, não é uma cabeça muito grande, não tem uma resolução tão boa. Então acaba sendo um pouco difícil de você. Você até consegue pegar a cabeça e o rosto, mas fica difícil de você, da distância que está aqui, você conseguir fazer uma boa detecção de emoções. Não fica bem claro, que é o que a gente consegue ver aqui. Então, entre predominante desconhecido, mas mais uma expressão de neutro, rivalizando com a expressão de medo, né? Então a gente pode botar aqui meio que tipo, abaixa a acurácia na capacidade de interpretação. Com relação às mãos, deu para pegar a mão esquerda aberta. Eu tenho uma ação aqui de desenrolar, né? Então consegui identificar aqui uma mão esquerda aberta, uma mão direita não. Eu não tenho nenhuma ação, um classificador adequado para esse tipo de movimento que está sendo feito aqui do lado. Então, a parte de ação aqui, ela acaba não valendo para esse caso. Próximo caso, temos aqui o médico aqui diante de uma paciente, né? Ele vai fazer alguns movimentos com a mão, deslocando o rosto de um lado para o outro. Vamos ver aqui o que é que os gráficos me dizem. Eu não possuo também assim, a parte do rosto dos dois, como a gente vê aqui, uma está enfaixada, o outro está com o rosto virado. Então não dá para detectar emoção nenhuma de rosto desses indivíduos. A parte de pose, de ação nessa imagem, também não tem um classificador para o que foi colocado. Consegui pegar um pouco de mão, né, que foi aberto ou fechado, mas muito pouca coisa que foi possível extrair desse trecho. Esse cara aqui foi um cara que a gente trabalhou bastante para tentar resolver alguns problemas dele. Conseguimos em parte, mas ainda não ficou tão bom como a gente gostaria. É o caso do médico andando na sala, depois ele levanta a mão esquerda e vai mover uma luz, né? E tem uma paciente aqui. A gente de cara tem um problema, que é nosso algoritmo para identificar que a pessoa está andando, ele funciona da seguinte maneira. Eu pego o frame, eu pego a coordenada central da cintura do indivíduo, eu salvo isso num array. Esse array está associado, essa lista no caso está associado ao ID do indivíduo. Então, o meu médico ele vai começar, se a gente for aqui ver o frame aqui específico, o meu médico, quando a gente começar, ele começa aqui como 21, né? Se a gente for voltar aqui, ó, ele é 21 e andando ele vira 23 no meio do processo. Ou seja, eu perco o tracking desse médico aqui no começo da imagem.
e eu preciso de 10 para poder conseguir fazer um cálculo adequado para medir o deslocamento horizontal que esse indivíduo está tendo. Efeito prático disso, eu tenho bastante desconhecido, eu tenho um pouquinho de registro do médico 21, né, do ID 21, porque foi como o médico começou. Tenho bastante processamento de 22 e 23, o 23 é o novo, é o atualizado do médico, né. No atualizado eu tenho bastante coisa desconhecida e eu tenho um pouquinho de andando, bem menos do que eu deveria ter, porque se eu juntasse os dois, 21 e 23, fica mais fácil. Mas como eu perdi, então paciência, né? Acabo caindo nessa situação um pouco desconfortável. Conseguimos pegar também o levantamento do braço esquerdo, aqui relativo à parte final quando o médico acessa a luz. Emoção desconhecida porque não aparece fácil, né, nos dois casos. Então, relativamente pelo menos mais ou menos. Esse caso aqui da paciente, emoção não muito confortável no rosto dela, mexendo os olhos. Não aparecem as mãos, então não dá para classificar nada relativo às mãos. Não tem ação física do corpo. Mais uma vez o dançando aqui aparecendo por conta das alucinações da cintura. Uma expressão de medo e misturando com um pouquinho de desconforto, né? E um pouquinho de neutro também, principalmente aqui no meu processamento. Essa parte aqui é a parte de escritório, né? Eu tenho aqui alguns indivíduos trabalhando aqui no escritório, 4 indivíduos. Vamos para o gráfico em questão. Mais uma vez aquele fenômeno. Esse caso aqui é um caso bem chatinho, entre aspas. Ele não é difícil de ser processado, mas o ruim dele é isso daqui, ó, esse movimento de câmera. É um movimento que tem uma certa velocidade e que deixa eu parar aqui que depois eu volto nessa imagem. E que, como eu tenho um deslocamento de câmera, eu tenho um deslocamento das minhas posições absolutas dos meus pixels dentro da imagem. Então isso faz parecer, isso pode, se eu não deixar meu algoritmo bem preparado para compensar esse movimento de câmera, eu posso entender que o cara que está parado, ele está se movendo simplesmente porque a referência da câmera mudou. Então isso gerou alguns ruídos, por exemplo, que a gente consegue ver aqui. Tanto ruído no sentido de reclassificação, eu tenho um corte aqui no meio desse processamento, fiquei até na dúvida se eu dividi esse vídeo de escritório em dois, mas enfim, que ele pegou alguns indivíduos e ele reclassificou a numeração, os IDs deles. E isso para mim e esse movimento de câmera gerou alguns ruídos, por exemplo, uma forte incidência de andando, quando na verdade ninguém está andando, está todo mundo parado, mas a câmera está. E aí a mudança de referência faz com que o meu algoritmo, o classificador de caminhada, processe como se o indivíduo estivesse andando. A minha câmera ela faz um movimento angular, né? Ela não só se move, mas ela faz tipo um ângulo. Nessa mudança de ângulo, ela dispara também o de dançar. Então, mais um ponto. A boa notícia é que a gente pegou bem a parte de leitura, né? A gente consegue perceber que está todo mundo meio com a cabecinha inclinadinha aqui, dando uma lida nas coisas. Então a gente conseguiu pegar essa ação de leitura. Uma coisa que pegou bem direitinho aqui foram esses indivíduos aqui, 28 e 26, que estão com os braços deles aqui elevados. Então pegou direitinho aqui os braços levantados aqui dos dois, exatamente o mesmo braço, né? Que eu tenho exatamente aqui o braço esquerdo aqui, o braço esquerdo aqui, identificou bem direitinho essa posição. Não dá para ver a face direito e mãos também não tem uma leitura muito clara das mãos. Esse vídeo aqui é um vídeo bem tricky, porque eu tenho esse cartaz aqui atrás com esse rapaz, com essa foto desse rapaz. E aí a gente cai naquela mesma situação da face da confiabilidade da identificação. Eu começo identificando isso aqui como uma pessoa e com o tempo ele, opa, não é. O Yolo diz, opa, isso aqui não é bem uma pessoa. À medida que eu vou movimentando minha câmera e a confiabilidade despenca e eu paro de processar. Então eu tenho aqui, por exemplo, nada de mãos, nada de emoção. E ele ainda chegou a pegar algumas ações
como tem um deslocamento, o movimento da câmera, engano o meu algoritmo que identifica a caminhada, e ainda pegou alguma inclinação que deu para entender também que estava fazendo alguma leitura. Mas olha que ponto interessante quando a gente analisa aqui os dados e tamanho do data frame. O meu data frame original, eu tenho uns 181 frames para ser processados. Mas quando eu faço a expansão, eu tenho só 56. Ou seja, ele matou, ele no meio do processamento, a gente consegue ver aqui facilmente isso. Ele começou processando o meu indivíduo aqui do lado, mas ele, opa, sumiu. Não é um indivíduo. Então, a gente conseguiu minimamente ainda identificar, fazer um isolamento. Existem várias coisinhas para melhorar realmente aqui na nossa solução, mas deu para pegar aqui uma manhãzinha aqui, né? Vamos aqui, próxima imagem. Eu tenho um ambiente, não aparece rosto em ninguém, então não vai dar para detectar emoção. Basicamente aparecem mãos e dois indivíduos vão apertar suas respectivas mãos, né? Peguei 3 pessoas. Aqui, esse caso, esse vídeo aqui, a gente vai perceber que eu tenho um certo problema aqui de identificação de mãos. Eu tenho um indivíduo 31, 32. Ele chega a pegar aqui um pouquinho desse indivíduo aqui como sendo 33, mas ele não crava direito. Então, isso foi, a gente deu uma trabalhada também para tentar pegar a detecção desse aperto de mão, né, pegar 2 punhos de cada um dos indivíduos e identificar a sobreposição dos 2 punhos de indivíduos diferentes, de ADIs diferentes, e aí identificar uma ação de aperto de mão. Mas como a gente teve esse problema do YOLO, que ele não classificou tão bem o indivíduo do lado, a gente acabou não conseguindo fazer esse classificador funcionar de maneira adequada. 19, tem um círculo aqui com 5 pessoas, e vamos ver como é que ficou o processamento. Vamos lá. Parte das mãos, não tem muita coisa para ver aqui nesse caso. Caso de expressões, se a gente olhar aqui bem, poucos são os indivíduos que a gente de fato consegue identificar o rosto. Um indivíduo que vai dar pra gente identificar muito bem, vamos rodar aqui, ó, é essa mocinha aqui, a 38, quem eu consigo pegar a expressão de alegria, passa aqui mais um pouquinho, e aí ela muda aqui para uma expressão de neutralidade. Mas o restante dos indivíduos ou estão muito de lado ou estão sobrepostos aqui, então acaba que fica meio complicado de você conseguir detectar a emoção. Também não tenho grandes ações para esses indivíduos aqui do lado, então essa parte também não tem muito, não classifica tão bem. A parte de mãos também não ficou tão boa. Aqui a boa notícia é conseguir classificar bem o rosto da pessoa que foi possível identificar, conseguir recortar todos os indivíduos da imagem, mas um ponto interessante que foi quando a gente pegou a mediana de quantos indivíduos aparecem bem identificados por frame, a média ficou em 4, ou seja, sempre tem alguém coberto, sempre tem alguém numa posição que o YOLO não conseguiu classificar tão bem assim como que tem ali uma pessoa, ou que seja uma parte, ou o que for. Então demonstra mais uma vez a complicação que você tem com relação à iluminação, a posição de câmera e a posição própria física do indivíduo, né? Última parte, o indivíduo parado, ele está basicamente lendo. Então, lendo, bateu direito o classificador, mãos não aparece tanto, e com relação à expressão da emoção que está sendo exposta, um pouco de tristeza assim no rosto, um pouco de medo, um pouco de surpresa, né, que foi o que foi identificado aqui. Eu me admirei bastante quando eu vi a classificação, porque eu achei que estava algo mais para neutro, mas enfim, foi como o Deepface ele classificou pra gente. Moral da história, a gente conseguiu nesse trabalho
pegar um vídeo, a gente conseguiu entender o impacto que câmeras causam, entender a necessidade de você fazer rotações e normalizações dos dados para poder fazer um processamento adequado. Foi possível escrever alguns classificadores simples e entender algumas limitações que a gente esqueceu de colocar aqui na nossa implementação. Porque como são muitas cenas, muitas coisas para a gente tentar adaptar, fica um pouco difícil da gente conseguir fazer. Mas, no geral, acredito que nós conseguimos entregar um trabalho com um bom resultado. Então, é isso. Obrigado a todos.